Primeiro ponto, sobre a questão das horas itinerary. Lá no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, o que aconteceu com a reforma trabalhista? A partir da reforma trabalhista, foi determinado que aquele tempo despendido pelo empregado, desde a residência dele até a efetiva ocupação do posto de trabalho, tanto para a ida quanto para a volta, independente do meio de transporte que ele utilize, inclusive o fornecido pelo empregador, mesmo se o transporte for fornecido pelo empregador, não vai ser computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Isso aqui, gente, foi uma mudança sem precedentes para o trabalho rural. Por quê que foi uma mudança tão grande? Porque a gente tinha horas itinerary, por exemplo, às vezes o trabalhador demora 1 hora para chegar na fazenda, ele mora numa vilarejo, o produtor rural tem que pegar um ônibus, arrumar um ônibus para levar esses trabalhadores até a fazenda, até o lugar do plantio, até o lugar da colheita, ou até o gado. Tudo isso, né? Quando você tira o pagamento de hora itinerary, quando você fala hora itinerary, é justamente esse tempo de trajeto. É o tempo de deslocamento que o trabalhador tinha da casa dele até o local de trabalho. Quando ele era fornecido pelo empregador, era considerado tempo à disposição, mas com a reforma trabalhista isso mudou. E aí foi determinado, agora não é mais, não é tempo à disposição. Na prática, no trabalho rural, nossa, que maravilha! Agora vai ficar muito mais barato, porque antes pagava-se muito mais, acabava que dava mais hora extra, porque o trabalhador começava antes e acabava mais tarde, pela questão do tempo de trajeto. Gente, sabe o que aconteceu na prática? Quando você já tem esse hábito, você já paga aquele valor, isso acabou tendo que ser incorporado ao salário. Os salários, o pagamento da diária do trabalhador rural, a produção do trabalhador rural, teve um aumento no valor justamente por retirar essas horas itinerary. Elas foram diluídas na questão da diária e na questão da produção ali, porque o trabalhador já estava habituado com aquele valor que ele recebia. Então, assim, isso não tem um impacto financeiro tão grande quanto a gente pensa que teria, porque isso acabou na prática sendo diluído, gente. Estou trazendo para vocês a realidade, o que realmente aconteceu. Mas aqui a gente tem que ter cuidado ainda com essas horas itinerary. Ainda tem alguma outra controvérsia na jurisprudência, entendendo que pelo trabalho rural ser, às vezes, um local de muito difícil acesso, esse tempo tem que ser computado. Isso ainda é exceção na jurisprudência. Eu não acredito que isso vá permanecer. Mas eu quis trazer aqui para vocês que é um ponto ainda de ter atenção e ter um determinado cuidado. Mas hoje, em regra, eu vou falar para vocês que foi completamente retirado e diluído realmente nos salários dos trabalhadores. Sim, gente, o deslocamento, o trajeto indo até o trabalho ou saindo do trabalho é acidente de trabalho. E essa questão de ser acidente, o que resulta? Instabilidade, na questão da estabilidade. Quando você tem um acidente de trabalho, você tem uma estabilidade de 12 meses a partir do seu retorno. Então, isso daí é um ponto também bem complicado, até pela questão de que no trabalho rural, muitas vezes a gente tem atividade de natureza transitória. A estabilidade, ela é sempre delicada no trabalho rural, é sempre complicado. Nós tivemos uma aula, tá dentro da área de membros da Abrada, sobre estabilidade da gestante no trabalho rural, está super completa. Quem for membro da Abrada que ainda não tiver assistido, assistam, vale a pena. Lá eu falei sobre a lei que está em vigor, 14.151, falei sobre todas as questões que envolvem a estabilidade, sobre a discussão agora, né, com o tema de repercussão geral 497 da STF, dessa questão de a demissão, a gestante só ser estável em caso de demissão sem justa causa, mas essa aula está super completa lá para vocês na área de membros, não vou entrar muito nesse ponto aqui. Deixa eu só falar aqui um outro ponto, gente, que é super importante, é sobre as horas extras em excesso. No trabalho rural, é uma outra diferença que a gente tem na prática. Não é que a gente tem diferença de horário. Muita gente pergunta, tem diferença? A jornada no trabalho rural, ela é diferente? Não, gente, não tem diferença nesse sentido. A diferença é na prática. Como nós temos safras, por exemplo, a gente tem períodos de uma alta demanda de trabalho, sendo que é comum a realização de horas extras nesse período. E a gente tem que ter cuidado com essas horas extras, para não serem em excesso, para ter realmente, às vezes, fazer revezamento, contratar mais colaboradores, tentar criar alternativas para redução de horas extras. Uma alternativa que eu gosto muito, inclusive eu falo para vocês, é a jornada de trabalho do trabalhador rural, de segunda a sábado, 7 horas e 20 por dia. Essa jornada
Ela é, gente, vou falar para vocês, ela vale ouro. Vocês não sabem o que essa informação aqui vale. É uma coisa simples, você pode falar, mas isso é bobo. Isso é bobo. Que diferença que faz? 7 horas e 20 de segunda a sábado, ou 8 horas de segunda a sexta e 4 de sábado, ou 9 horas de segunda a quinta e 8 sexta. Essas jornadas que eu tô falando para vocês são as mesmas 44 horas semanais. Mas qual que é um grande desafio que a gente tem no agronegócio? O sol. O sol é um grande desafio. O sol faz cair muito a produção. O trabalhador ele não consegue render a partir de um determinado momento porque o sol está muito forte. Então, quando você faz as jornadas de 7 horas e 20, de segunda a sábado, você ganha em produção. Você não tem jornadas tão exaustivas durante a semana, você consegue diluir aquele tempo e aí o trabalhador sai mais cedo. Para quem trabalha em campo mesmo, na fazenda, isso tem um impacto muito grande na produtividade, viu, gente? Uma diferença também importante que a gente tem com relação à jornada de trabalho, ao intervalo de jornada. Qual que é o intervalo para refeição e descanso? No trabalho rural, fala que é de acordo com os costumes da região. Fala isso, o intervalo deve seguir os costumes da região. Mas a jurisprudência é consolidada no sentido de que tem que ser respeitado o mínimo de 1 hora de intervalo. E do mesmo jeito, na CLT, a gente tem a regra. O intervalo mínimo de almoço é de 1 hora. O intervalo máximo é de 2 horas. Isso está na CLT. Então é respeitada. Essa regra também cabe no trabalho rural. Só que, o que é muito comum acontecer, Kelly? A gente ter em convenção coletiva no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aplicado ao trabalho rural, a permissão de intervalos, por exemplo, é comum ter assim, autoriza-se o intervalo de até 4 horas para refeição e descanso quando for pecuária. É comum constar isso na convenção coletiva. Por quê? Porque é uma necessidade, às vezes, que a pecuária tem. Às vezes você tem essa necessidade de ter uma pausa ali, tem algum horário que não dá para você trabalhar aquele horário e depois, mais tarde, você vai precisar de novo do trabalhador. Então, aí quando tiver essa permissão em convenção coletiva, você pode sim ter intervalos maiores, ou convenção ou acordo coletivo, que é quando faz um acordo entre todos os trabalhadores do produtor e o sindicato. Isso também é possível, viu, gente? Só um outro ponto também sobre essa questão do intervalo de jornada. Não fala que é de acordo com os costumes da região? O mínimo é 1 hora. Mas sabe qual que é um ponto interessante que a jurisprudência entende? Que esse intervalo de 1 hora, no trabalho rural, ele pode ser fracionado. Você pode ter um intervalo de 40 minutos para o almoço e 20 minutos para o café. Por quê? Por ser de acordo com os usos e costumes da região. Então, esse entendimento é consolidado quando a gente fala de trabalho rural. Você pode ter um intervalo de 1 hora fracionado, mas você tem que ter a 1 hora respeitada. Para ter menos de 1 hora, só com autorização em convenção ou acordo coletivo, viu, gente? Banco de horas no agronegócio, eu sempre coloco aqui para vocês terem cuidado na implementação no agronegócio, que às vezes é um desafio. No papel parece lindo e fácil, agora vai ter banco de horas, ninguém mais recebe hora extra. Mas na prática o agronegócio é muito diferente de uma indústria normal na cidade, então é complicada a implementação. Outras diferenças que a gente tem sobre o trabalho rural e o trabalho urbano é com relação aos contratos de trabalho específicos que a gente tem no meio rural.